A valorização na tabela FIPE dos automóveis usados foi devido ao aumento da procura por automóveis novos e a falta de insumos nas montadoras. E nós estamos aqui com a Márcia, da A3 Veículos. Ela vai falar um pouquinho aí sobre este momento que está sendo bom para quem tem um carro, para quem já usou e está querendo trocar. Este é o momento de vender seu carro usado? Na verdade, o que aconteceu? Os carros usados hoje, ele teve uma supervalorização por falta do carro novo. Então, o interessante é falar assim, Márcia, é interessante vender o carro usado agora? Sim, é interessante você vender, porque, por exemplo, você comprou um carro um tempo atrás, digamos que você pagou lá 40 mil. Hoje, você usou o carro, teve a parte de desgaste. Hoje, esse mesmo carro que você pagou 40 mil um tempo atrás, ele vai estar valorizando, valendo 45 até 50 mil. Então, você que tem um carro usado, é interessante você, sim, vender o carro, seja para capitalizar, fala assim, Márcia, eu tenho 2 carros na garagem, o que eu vou fazer? Vendo ou não vendo? Você pode estar vendendo o carro porque ele teve essa valorização, essa supervalorização, não só para carro, como também para moto. Aí o pessoal pergunta, mas Márcia, e o carro novo, como que tá? O carro novo também ele teve uma valorização. Por quê? Por causa da falta. Por isso que o carro usado aumentou o preço. Então você teve lá, comprou um carro usado, teve o desgaste, teve o uso do carro e assim mesmo você vai estar vendendo pelo preço que você comprou. Então é interessante estar vendendo, sim. O pessoal aqui em Juara mexe muito com a questão de pecuária. Então eu tenho casos de clientes lá que pagaram na época caminhonete de 100 mil, hoje vende por 160 até 200 mil, por causa da falta do novo. E isso é interessante, que nós estávamos conversando aqui nos bastidores. Você havia me dito que a gente usou o carro, né? Teve aquele desgaste, ele não está sendo levado em conta aí nessa tabela FIPE, que também não é uma tabela certeira. Ela é tipo assim, uma orientação assim, né? De valor, de venda. Comenta um pouquinho isso daí. O pessoal, quando vem na loja, pergunta, Márcia, fala para mim sobre a tabela FIPE. Bom, a tabela FIPE, na verdade, ela foi criada para a questão dos seguros dos carros. Então, ela tem lá um valor X que conta como seguro para o carro, entende? Quando você vai fazer um seguro, eles têm que pegar alguma coisa como base para a revenda do carro, que é a tabela FIPE. Porém, quando você vai na loja, fala, Márcia, puxa essa tabela FIPE para mim desse carro. Digamos que você investiu roda de liga leve, você colocou acessórios a mais, na tabela FIPE não vai aparecer esses acessórios que você colocou. Então, às vezes o pessoal confunde um pouquinho a tabela FIPE com o valor do carro. Por quê? Os acessórios que foi colocado na tabela FIPE não conta. E, assim, essa referência que é a tabela FIPE, ela aumentou para todos os carros, né? Importados e nacionalmente, assim, produzidos aqui no nosso país. Fala um pouquinho de cada aumento, quanto que foi da Chevrolet, quanto que foi que a gente estava conversando aqui nos bastidores, para os nossos telespectadores ficarem aí sabendo. A base dos carros, gente, funciona assim. Funciona através, tem os carros nacionais, que seria a Renault, que é um carro que é fabricado aqui no Brasil em si. Os carros brasileiros, que seria a linha da Renault, não teve tanto aumento de preço comparado com os carros importados. Por quê? Porque a grande maioria das peças vem de fora. Então, assim, a valorização do carro novo que vem de fora teve uma, tipo assim, por exemplo, caminhonetes que vendiam antigamente a 200 mil, hoje vai para 300 mil. Então, assim, os preços elevaram quantos por cento? Se for importado, 30%, 40%, digamos assim. Jogamos 30% para não falar muito errado, entende? E os carros brasileiros não, teve o reajuste que deveria ter em função da falta de peças e basicamente foi o boom por causa da falta de carro, entende? Aí sim eles aumentaram o preço dos veículos. Tem alguma consideração final que queira falar aí para os nossos telespectadores, para os clientes aqui de Juara? Então, o que fica aí a dica, que eu acho que é interessante, é que você que tem um carro usado, você pode estar vendendo ele realmente, porque ele teve uma valorização. Você que pensa em trocar de carro, pode pegar o seu carro, vender, negociar e pegar um outro carro zero. Porque o preço que você pagou quando você comprou, pode ter certeza que é outro preço. Então, assim, hoje é o tempo, é o momento, tanto para carro, para moto, é o momento de você estar trocando, pegando mais novo ou pegando um usado melhor, entende? Porque aumentou muito o preço dos usados justamente por causa da falta dos carros novos. E se o mercado voltar a funcionar como deveria voltar, os carros usados, tenho certeza que eles vão
voltar ao preço que era antigamente, entende? Então, se você tem um carro e precisa vender para capitalizar, Márcia, eu tenho um carro, quero investir numa casa, eu tenho um carro, quero investir em uma propriedade, eu tenho um carro, quero investir em alguma coisa para mim, para minha família. Então, você pode estar vendendo o seu carro, respeitando, sim, as questões de documentação, essas coisas tem que deixar tudo certinho para poder vender. Também não vender para qualquer um, porque às vezes você vende e não recebe, entende? Tem tudo isso também que está tendo bastante golpe na cidade. Então, se você tem um carro usado e quer vender, pode fazer um bom negócio porque o carro teve aumento. Lembrando novamente que está tendo bastante golpe na cidade, cuidar para quem você vai vender o seu carro. Se precisar, faça um contrato bem feito, leva no cartório, registra essa documentação, porque o que vale aí, em função desses golpes, é não vender alguma coisa e não receber. Mas fica meu abraço da equipe A3 Veículos, a gente está à disposição na loja, qualquer coisa a gente estamos lá à disposição.